satisfação muito grande dar início oficial ao semestre letivo desta turma de doutorado interinstitucional entre o Programa de Pós-Graduação em Educação da Unicamp e a Universidade Federal do Oeste do Pará, em Santarém. Hoje, certamente, é um dia mais festivo, mas, ao mesmo tempo, nós gostaríamos de iniciar o semestre fazendo uma exposição dos programas de curso que levaremos a cabo com esta turma de doutorado interinstitucional. E, para dar as saudações iniciais, passo a palavra ao professor Dario Fiorentini, que é o coordenador do Programa de Pós-Graduação em Educação da Unicamp. Bom dia a todos e a todas. É com muita satisfação que o Programa de Pós-Graduação em Educação da Unicamp dá início ao primeiro semestre letivo desse DINTER. É o primeiro DINTER que o nosso programa está iniciando. Antes nós tivemos apenas mestrados interinstitucionais e, portanto, a UFOPA foi contemplada como a primeira instituição a receber esse programa interinstitucional. Nós teremos, dentro desse programa inicial letivo, 3 disciplinas, como já disse o professor José Claudinei Lombardi, coordenador do DINTER aqui pela Unicamp, e o professor Anselmo, coordenador do DINTER pela UFOPA, né? E essas 3 disciplinas têm um número bastante alto já de alunos matriculados, né? A FE 193, que é a Epistemologia e Pesquisa em Educação. Não, este será o seminário sobre a Pedagogia Histórico-Crítica. Ah, tá. Esse é o seminário Pedagogia Histórico-Crítica, FE 193, tem já matriculados 39 alunos, né? Entre os 20 doutorandos da UFOPA, né? Nós temos aqui mais 19 alunos também matriculados aqui do nosso programa, ou alunos especiais. A segunda disciplina é ID 307, Epistemologia e Pesquisa em Educação. Essa sim é do DINTER, né? Essa também conta com um número bastante elevado de alunos, 27, sendo 20 aí da UFOPA. E a terceira disciplina, ED 617, Saberes Docentes e Formação de Professores, conta também com 28 alunos, sendo 20 da UFOPA e 8 alunos do nosso programa aqui, regular, né? Eu acho que nós podemos, né, passar agora a falar um pouquinho dos programas dessas disciplinas, né? O Zé vai começar falando das 2 que ele atua, né? Ele é docente das 2, FE 193 e ED 307. Bem, primeiramente, as disciplinas estarão sendo desenvolvidas numa condição bastante especial, que será via videoconferência e seguindo uma programação, uma agenda pré-fixada, de forma a viabilizar que uma turma esteja presente às disciplinas aqui na sala de videoconferência da Faculdade de Educação da Unicamp, e também uma turma esteja presente na sala de videoconferência 2SED na UFOPA, para a qual contaremos também com a ajuda e colaboração dos colegas professores doutores da UFOPA e que estão credenciados no nosso programa de pós-graduação, particularmente na disciplina que estará sendo levada a cabo por mim, estará atuando
o professor Anselmo Colares, e na disciplina levada a cabo sob a coordenação do professor Dario, a professora Solange estará dando suporte e apoio à turma que estará em Santarém. Bem, vamos passar rapidamente ao conteúdo das disciplinas e a forma com que serão desenvolvidas ao longo deste semestre. Primeiramente, a ID 307, Epistemologia, Pesquisa e Educação, e que estará sob a coordenação minha, José Claudinei Lombardi, e do professor Silvio Ancisa Sanchez Gamboa, que é meu colega de departamento, meu amigo, e que é uma honra estar dividindo esta disciplina com o professor Silvio Gamboa. A disciplina terá como ementa o seguinte: a disciplina objetiva apresentar os marcos históricos e as matrizes epistemológicas da pesquisa em educação. Ao longo do curso serão estudadas as diferentes abordagens e concepções epistemológicas com a intencionalidade de se produzir um espaço para o debate e investigação de natureza plural e diacrônica. Como a disciplina será via videoconferência, tivemos que desenvolver uma dinâmica toda própria para a disciplina, né? Ela será desenvolvida em duas formas. A primeira, ela será presencial, não será uma disciplina à distância, ela será presencial, com salas de aula presenciais na Unicamp e na UFOPA para todas as atividades, com exposição e síntese da bibliografia e do tema previsto em cronograma. Todo o programa da disciplina será desenvolvido através de videoconferência, com a exposição de cada tema por docente convidada, seguida de debates. Caso algum aluno não possa participar presencialmente, ele poderá posteriormente assistir às aulas, pois estas serão transmitidas pela internet via streaming. Portanto, qualquer lugar que o aluno esteja, ele poderá estar acessando a aula, e caso ele não tenha condições de assistir a alguma aula em tempo real, poderá acessar posteriormente a gravação. Cada estudante matriculado deverá escrever para cada módulo temático do curso um paper, totalizando, portanto, 9 textos. Esta disciplina estará dividida em 9 unidades programáticas, abordando 3 aspectos articulados. Primeiro, trazendo em cada paper as anotações das leituras básicas e que deverão ser lidas para cada unidade temática. Em segundo, as anotações das exposições desenvolvidas pelos docentes, quer seja na aula presencial ou, se precisarem, novamente acessando as aulas para que possam retomar o conteúdo trabalhado. E, em terceiro lugar, fazendo uma análise e interpretação própria, certamente a partir do cotejamento entre a bibliografia e a exposição, sobre o conteúdo de cada unidade temática. Basicamente, as 3 disciplinas estarão fazendo uma articulação em torno desta dinâmica para viabilizar e garantir que efetivamente haja um domínio do conteúdo trabalhado. A avaliação será feita levando-se em consideração o seguinte: a presença e participação nas aulas, como forma de estar estimulando que efetivamente haja não só a presença, mas que haja uma participação e uma interação ao longo do curso, e também a atribuição de conceito aos 9 papers, pressupondo o domínio da bibliografia, o entendimento das exposições e a capacidade de análise dos conteúdos tratados. A avaliação levará em conta os seguintes critérios: domínio crítico dos conteúdos expressos na produção escrita e oral dos alunos,
capacidade de articulação coerente das ideias e de argumentação rigorosa quanto às posições assumidas, e a participação ativa e o desempenho global dos alunos nas atividades propostas. Na sequência do programa, que já passei também para os colegas da UFOPA e posteriormente estaremos passando para os colegas aqui do programa de pós-graduação da Unicamp, serão abordados os seguintes temas. Primeiramente, introdução e estudo das epistemologias da pesquisa educacional. Portanto, fazendo-se uma rápida introdução, no programa estará sendo recomendada aí a bibliografia que estarei seguindo. Eu estarei adotando a elaboração que eu fiz para a minha tese de livre-docência e cuja tese encontra-se à disposição no acervo de domínio público aqui da Biblioteca da Faculdade de Educação da Unicamp. Também estarei me utilizando de alguns capítulos da coletânea organizada pela Maria Amália Anderi e outros, que se chama Para Compreender a Ciência, uma Perspectiva Histórica. Aqui estarei trabalhando a introdução e o capítulo 8º, e também eu gostaria de me reportar a alguma das elaborações da Marilena Chauí na obra Convite à Filosofia, principalmente buscando um nivelamento para aqueles que até o momento, isto é, na graduação e no mestrado, não tiveram possibilidade de uma introdução à abordagem filosófica. Esta mesma bibliografia será abordada também na segunda unidade, que também trabalharei, e na qual eu buscarei me aprofundar nos fundamentos filosóficos e históricos das epistemologias da pesquisa educacional. Essas duas primeiras unidades estarão sendo trabalhadas por mim numa unidade condensada e que estará sendo ministrada na terceira semana do mês de setembro, isto é, entre 20 a 24 de setembro. Posteriormente, nós trabalharemos as raízes filosóficas clássicas da pesquisa educacional, filosofia grega e filosofia medieval, e que estará sendo ministrada pelo professor César Nunes, que recomendou como bibliografia, igualmente Anderi, o Jäger, né, numa obra bastante conhecida pelos que trabalham nesse período histórico, a educação nesse período histórico, que se chama a Paideia, a formação do homem grego, e também se recomenda a leitura das obras clássicas e que estão na coleção Os Pensadores. Portanto, a ideia é que se adentre aos clássicos, não se restringindo somente aí à leitura sugerida do Santo Agostinho, mas que se podendo fazer a leitura dos pré-socráticos, dos filósofos gregos socráticos, Sócrates, Platão, Aristóteles, Tomás de Aquino e Santo Agostinho. A quarta unidade será a abordagem sobre a concepção positivista e que compreende o amplo arco do positivismo clássico ao neopositivismo e que vai estar sendo ministrada por um colega aposentado aqui da Faculdade de Educação e que classicamente trabalha com essa abordagem, inclusive tendo uma obra sobre o assunto e pela qual ele pretende reabrir o seu debate, que foi objeto de um amplo trabalho de pesquisa do amigo e professor Hermas Gonçalves Arana, né, que obviamente recomenda aí como livro introdutório também o Danderi, a sua própria obra e a leitura pelo menos
pelo menos, do clássico elaborador primeiro da concepção positivista, que é Auguste Comte, e, obviamente, para aqueles que quiserem aprofundar a discussão sobre o assunto, deverão adentrar nos desdobramentos posteriores, abordando os neopositivistas. A quinta unidade será sobre a perspectiva fenomenológica na pesquisa educacional, que também será trabalhada pelo professor Hermas Arana, e que, classicamente, nesta disciplina, é quem vem ministrando esta unidade sobre a fenomenologia, e ele aborda notadamente a epistemologia clássica husserliana, que é o tema que ele tratou já na sua tese de doutorado. O professor Hermas Arana está sugerindo para se ler como introdutório também o livro da Maria Amália Anderi, naquilo que diz respeito à fenomenologia clássica, o Curé, né, Questões Fundamentais de Hermenêutica, e o D'Artiègues, André D'Artiègues, num livro introdutório que é Fenomenologia, que está publicado pela Eldorado, e a clássica obra do Russell, Investigações Lógicas, que está também nos Pensadores, e aqueles que quiserem aprofundar pelos desdobramentos da hermenêutica, ler o Merleau-Ponty, também nos Pensadores, e o Ricoeur, que, como sabem, é o clássico que desdobrou a partir da fenomenologia para a hermenêutica, e obviamente não está aí sugerido, mas poderão também adentrar na leitura clássica dos autores que, a partir da fenomenologia, desembocaram e desenvolveram o existencialismo, quer na sua vertente cristã, quer seja o existencialismo na sua abordagem mais clássica com Jean-Paul Sartre. A sexta unidade será o tratamento sobre as concepções dialéticas, quer seja a concepção em sua abordagem hegeliana, quer a concepção dialética na sua abordagem marxista, que certamente será a grande ênfase a ser trabalhada pelo professor que estará abordando esta unidade, que é o professor José Luiz Sanfelice, e que recomenda para a leitura, pelo menos inicialmente, os capítulos em que trata de Hegel e Marx na Maria Amália Anderi, né? A leitura do Engels em Ludwig Feuerbach e o fim da filosofia clássica alemã, o capítulo que está somente o núcleo básico desta obra de Engels, que está em Obras Escolhidas de Marx e Engels, e para aqueles que querem trabalhar na vertente idealista da dialética, certamente é necessária a leitura do Hegel. A sugestão é para a leitura do Hegel os excertos que encontram-se na História Filosófica, mas sabem também aqueles que trabalham com a perspectiva dialética em Hegel, que não dá para prescindir da leitura da Fenomenologia do Espírito de Hegel, obra difícil, mas que é de fundamental importância para o entendimento da abordagem hegeliana. E fechando estes trabalhos, aqueles que querem se aprofundar sobre a abordagem marxista da dialética, será necessária a leitura do Marx e Engels, principalmente a ideologia alemã, né? Pelo menos a primeira parte em que Marx e Engels, na ideologia alemã, discutem sobre Feuerbach, e para aqueles que querem adentrar na abordagem mais clássica marxista-leninista, a leitura do Lenin em Materialismo e Empírio-Criticismo, obra igualmente difícil, densa, né?
mas que para aqueles que querem discutir a abordagem não dá para prescindir dela. E o próprio professor Sanfelice tem um capítulo no qual discute sobre a dialética e a pesquisa educacional, e que está numa coletânea organizada por mim e Saviani, que se chama Marxismo e Educação. A abordagem seguinte será a 7ª unidade, que se chama Perspectivas Pós-Estruturalistas e a Pesquisa Educacional, e que será trabalhada pelo professor Silvio Galo, né, que já é um autor que tem escrito vasta bibliografia sobre o assunto e que recomenda a leitura sobre a filosofia francesa, trabalhando sobre a influência de Foucault, que é o livro do Foucault, Derrida, Deleuze e companhia, que é o Pousset, a própria obra do Silvio Galo, Modernidade e Pós-Modernidade, Tensões e Repercussões na Produção do Conhecimento em Educação, não sei se é Peters ou Peters, Pós-Estruturalismo e Filosofia da Diferença, e uma obra que é importante, o Vatimo, e que trabalha a discussão sobre o fim da modernidade. Mas que certamente a abordagem do Silvio Galo será bastante polêmica face a todas as demais unidades que estarão trabalhando naquilo que nós denominamos de matriz moderna da epistemologia da pesquisa e educação. A 8ª unidade será trabalhada pelo professor Dermeval Saviani, que abordará as ideias pedagógicas contemporâneas e a pesquisa educacional. E do Saviani estamos recomendando a discussão mais propriamente filosófica, na qual Saviani inaugurou a discussão sobre o assunto, e que se chama Tendências e Correntes da Educação Brasileira, e que está numa coletânea organizada pelo Mendes, que se chama Filosofia da Educação Brasileira. E certamente a discussão levada a cabo pelo Dermeval Saviani na sua obra História das Ideias Pedagógicas no Brasil. E fechando esta discussão na disciplina, estará o meu colega, amigo e professor e chefe, atualmente chefe do meu departamento, Silvio Gamboa, que estará discutindo ao longo de uma semana a epistemologia da pesquisa e educação no Brasil, que é o trabalho que o Silvio Gamboa vem desenvolvendo desde sua dissertação de mestrado feita na Universidade de Brasília até as suas obras mais recentes, na qual ele tem se empenhado numa análise ampla sobre a pesquisa em educação do Brasil, olhada pelos óculos da epistemologia. Eu não tive tempo de fazer a consulta ao Silvio e acabei pegando a bibliografia no próprio currículo Lattes dele, né, mas estou sugerindo aí a leitura da dissertação de mestrado, obra, né, primeira do Silvio, discutindo a análise epistemológica dos métodos da pesquisa educacional. Em seguida, sua tese de doutorado, a epistemologia da pesquisa em educação, né, que é certamente uma referência para todos nós que trabalhamos sobre o assunto, né, do próprio Silvio Gamboa, a apresentação que ele faz à revista Proposições, e que é denominada Apresentação e Organização do Dossiê Epistemologia e Teorias da Educação no Brasil, e que um número especial da revista que faz um balanço sobre o assunto. E estou sugerindo a leitura também do Silvio, o Pesquisa e Educação, Métodos e Epistemologias, que foi publicado em 2008 pela Argos, e também o dossiê Epistemologia e Pesquisa Educacional, Balanço e Perspectiva, toda ela dedicada à discussão do assunto. Bem, o cronograma da disciplina, indo bem rápido,
de 7 de agosto, hoje estamos tendo essa aula inaugural. De 20 a 24 teremos lá, a partir da UFOPA, para cá, uma semana na qual eu trabalharei a unidade 1 e 2, né, que estamos chamando de módulo 1. O módulo 2 serão desenvolvidos de 17 a 14 de setembro e dias 1, 8, 15 e 29 de outubro da Unicamp, com transmissão lá para a UFOPA, e que abordarão todas as unidades, excetuando a do Silvio Gamboa, que será o módulo 3º, desenvolvido de 8 a 9 de novembro, com aulas concentradas da UFOPA para nós aqui da Unicamp. Esta disciplina será desenvolvida, portanto, com esta dinâmica. Espero que seja um semestre bastante trabalhoso, certamente será, mas de grande proveito para todos nós que estaremos aprendendo, muitas vezes retomando discussões que fizemos no passado ao longo do semestre. Desta ok, rapidamente passando a outra disciplina que estaremos abordando no semestre. Esta disciplina ela será para a turma do doutorado, uma disciplina optativa. Não sei a quantidade de alunos que efetivamente se matriculou na disciplina, mas é uma turma bastante grande e que foi atraído certamente pela presença e participação do colega e do amigo com o qual compartilharei esta disciplina, que é o professor Dermeval Saviani, né? Nosso historiador da educação de envergadura, conhecida e reconhecida por todos nós. Será uma disciplina desenvolvida às quintas-feiras, das 9 às 12 horas, né, a partir aqui da sala de videoconferência, porém que não será ministrada em regime especial, mas terão as aulas distribuídas ao longo do semestre, conforme cronograma que passarei em seguida para todos. A ementa da disciplina será o estudo dos fundamentos teóricos da pedagogia histórico-crítica enquanto construção coletiva, considerando os aspectos filosóficos, psicológicos e didáticos, bem como sua educação aos níveis e modalidades do ensino brasileiro. Em termos de objetivos, o primeiro objetivo será caracterizar o significado da pedagogia histórico-crítica como construção coletiva. Em segundo objetivo, compreender os fundamentos filosóficos, psicológicos e didáticos da pedagogia histórico-crítica. Em terceiro lugar, examinar e avaliar a contribuição da pedagogia histórico-crítica para o desenvolvimento da prática educativa nos diversos níveis e modalidades do ensino no Brasil. Em termos de conteúdo, a disciplina estará sendo dividida em também algumas grandes unidades de conteúdo. Uma introdução, na qual será feita uma caracterização geral da pedagogia histórico-crítica como construção coletiva. Em seguida, será trabalhado os fundamentos filosóficos da pedagogia histórico-crítica. Em terceiro lugar, os fundamentos psicológicos da pedagogia histórico-crítica. Em quarto lugar, os fundamentos didáticos da pedagogia histórico-crítica. Finalmente, as contribuições da pedagogia histórico-crítica para o desenvolvimento da prática educativa. E aí serão trabalhados os seguintes níveis da educação: a educação infantil, a alfabetização e ensino fundamental, a educação especial, a pedagogia histórico-crítica na formação moral e a pedagogia histórico-crítica na educação estética. E, finalmente, na disciplina haverá uma unidade conclusiva
de todos os trabalhos. A forma de trabalho. O desenvolvimento da disciplina, diferentemente das outras duas, combinará alternadamente, por uma solicitação dos alunos, dos doutorandos aqui da Unicamp, aulas em videoconferência, mas também algumas aulas fechadas, né, tanto aqui quanto na UFOPA, para que haja condições em classe de fazer alguns seminários discutindo e aprofundando a bibliografia. Isto porque nem todos querem se expor, né, para fazer o debate aberto através de videoconferência. A avaliação será feita pela presença e participação nas discussões e nos seminários, bem como pela apresentação de 2 trabalhos individuais, de 2 trabalhos escritos individuais. Um intermediário, na forma de uma resenha de um dos livros da bibliografia sugerido, e outro final, compreendendo uma síntese própria dos estudos realizados ao longo do semestre. Portanto, um será a resenha de uma bibliografia e outro, ao final, um paper para fazer uma síntese pessoal e mais crítica, tanto da bibliografia como das aulas ao longo do semestre. O cronograma da disciplina será o seguinte, e depois eu passo a bibliografia só para me focar mais aí mesmo nas datas. Dia 9/8, abertura do curso com a apresentação da proposta e, ao mesmo tempo, uma introdução sobre a pedagogia histórico-crítica como construção coletiva. Será via videoconferência e será uma aula em dobradinha minha com o professor Dermeval Saviani. Tá? Dia 23/8... desculpa. Dia 16/8 teremos igualmente uma videoconferência sobre os fundamentos filosóficos da pedagogia histórico-crítica, e o conferencista convidado para esta discussão é o professor Newton Duarte. Próxima aula, que será 23/8, mas será seminário, turmas fechadas, tanto lá na UFOPA quanto aqui, para discussão comigo e com o Dermeval, e lá na UFOPA com o Anselmo e outros colegas sobre o conteúdo anteriormente trabalhado. Dia 30, e novamente teremos uma videoconferência sobre os fundamentos psicológicos da pedagogia histórico-crítica, com uma colega que vem trabalhando essa questão dos fundamentos psicológicos, na qual ela trabalha com toda a psicologia soviética, que é a professora Lígia Márcia Martins, que estará trabalhando aí o tema e que faz sugestão da bibliografia. Tá? Dia 6 de setembro, teremos um seminário em classe para estar discutindo esta ampla discussão em torno dos fundamentos psicológicos. Dia 13/9, teremos uma videoconferência para trabalhar com os fundamentos didáticos da pedagogia histórico-crítica. Teremos 2 convidados, que é o professor João Luiz Gasparim e o professor Antônio Carlos Hidalgo Geraldo, ambos trabalhando em torno da questão das didáticas sobre a pedagogia histórico-crítica. Tá? Dia 20/9, teremos um seminário fechado em torno da pedagogia histórico-crítica. Tá, ok? 27/9, começaremos a trabalhar os desdobramentos práticos da pedagogia histórico-crítica, e a primeira será a contribuição da pedagogia histórico-crítica para o desenvolvimento da prática educativa da educação infantil e da alfabetização.
teremos como expositoras convidadas a professora Alessandra Arce, a professora Juliana Campagner Pasqualini e a professora Fátima Aparecida Francioli. Novamente a bibliografia é grande, né? Dia 4/10, nós teremos nova videoconferência trabalhando a contribuição da pedagogia histórico-crítica para o desenvolvimento da prática educativa no ensino fundamental, educação especial e formação moral. As expositoras convidadas serão as professoras Ana Carolina Galvão Marsiglia, a Sônia Mary Shima Barroso e a professora Juliane Zacarias Bueno. 11/10, outra videoconferência sobre a contribuição da pedagogia histórico-crítica para o desenvolvimento da prática educativa com foco na educação estética. E as professoras convidadas serão a Natália Botura de Paula Ferreira e o professor Newton Duarte, que vem trabalhando também a discussão sobre o assunto. Dia 18/10, um seminário fechado para estar se aprofundando e discutindo sobre o tema. Igualmente no dia 25/10, né, e o motivo de estar incorporando e agregando várias videoconferências seguidas de 2 seminários é a agenda dos nossos convidados, que obviamente tivemos que fazer um ajuste de agenda para estar viabilizando esta discussão. Dia 1 de novembro, iniciaremos a conclusão, né? Primeiro, com uma videoconferência do Dermeval e do Newton Duarte, discutindo os problemas e perspectivas da pedagogia histórico-crítica. Dia 8/11, teremos seminário fechado em classe e a data que nós marcamos para entrega final dos 2 trabalhos, tá? Tanto do paper fazendo uma resenha sobre uma das obras, quanto do paper fazendo uma síntese mais pessoal do percurso da disciplina. E dia 22/11, via videoconferência, faremos um balanço, uma aula de encerramento, fazendo um balanço geral com as discussões finais sobre a pedagogia histórico-crítica, trabalhando as suas possibilidades e perspectivas enquanto uma teoria da educação, né, com fundamentação marxista e que se abre como uma alternativa para aqueles que querem pensar e desenvolver uma teoria e uma prática pedagógica revolucionária e que tenham como perspectiva a transformação da sociedade burguesa, vislumbrando uma nova e socialista sociedade futura. É isto, basicamente, que estaremos trabalhando nestas 2 disciplinas, e passo a palavra para o professor Dario Fiorentini fazer a exposição da disciplina que será trabalhada por ele em partilhamento com o professor Ezequiel Teodoro da Silva. É a ID 617, Saberes Docente e Formação do Professor, que será uma disciplina exclusiva para o DINTER, também aberta para os alunos de nosso programa. Dario? Obrigado, Zezo. Eu acho que as 2 disciplinas anteriormente apresentadas trazem uma densa programação com muitas leituras. Aqui também vamos propor bastante leituras, ou seja, vocês vão ter um semestre cheio. Ninguém vai poder reclamar que está tedioso. Exatamente. Bom, então nessa disciplina, como o Zezo já adiantou, eu terei a colaboração especial, a parceria especial do professor Ezequiel Teodoro da Silva. Ele não pôde estar presente hoje, ele pede desculpas, tendo em vista um problema de saúde aí da esposa dele,
né? Mas a programação toda já está aqui agendada e eu vou apresentar então a proposta dessa disciplina. Nós também teremos aqui alguns professores colaboradores que vão ministrar uma aula pelo menos durante o segundo módulo, né? Como também as outras disciplinas, sobretudo aquela do DINTER, né? Vão ser distribuídas ao longo de 3 módulos. Então, no segundo módulo, nós teremos 6 professores convidados aqui, colaboradores, que é a Dione, a Elizabeth Baroli, Guilherme Valdo Prado, Jorge Megide, Regina Maria de Souza e o Sérgio Antônio Leite. E a responsável pela UFOP, que vai acompanhar localmente essa disciplina e vai colaborar com ela localmente, é a professora Solange Ximenes Rocha. A ementa e objetivos da disciplina. O primeiro objetivo é problematizar processos e políticas promovidos por centros de formação inicial e continuada de professores, sobretudo a universidade, e as políticas de governo e de Estado, analisando o impacto desses processos e políticas no trabalho docente, nos saberes da docência e na profissionalização dos professores. Então essa aí tem essa pretensão mais de problematizar, de discutir as dimensões políticas do processo de formação docente. O segundo objetivo é estudo de temas, problemas, estratégias específicas, e de outras perspectivas de formação do professor e de produção de saberes da docência, sobretudo aquelas que envolvem parceria ou constituição de comunidades colaborativas e investigativas entre a universidade e escola básica. O terceiro objetivo é estudo de algumas tendências e problemas epistemológicos e metodológicos da prática e da pesquisa, que tem como objeto de estudo formação e desenvolvimento profissional de professores, ou saberes docentes e processos de constituição da identidade e da profissionalidade docente. E por último, os estudos das relações entre linguagem, identidade e formação docente, que vai estar basicamente a cargo do professor Ezequiel. A agenda, então, prevê aulas, todas elas transmitidas via videoconferência, né, das 9 às 12, né? A aula inaugural hoje, né? Além dessa aula, nós temos o módulo 1, 2 e 3. No módulo 1, esse vai ser realizado no período de 27 a 31 de agosto, quer dizer, até lá, até dia 27, nós temos ainda um período bastante grande, né, de preparação, na qual vocês vão poder fazer as leituras necessárias, né? Então, do dia 27 a 31, são aulas concentradas, toda a semana inteira, né, de manhã das 9 ao meio-dia, e que vão ser realizadas na UFOPA, em Santarém, e transmitida para a sala de videoconferência da Unicamp. Então, os alunos de Santarém, da UFOPA, vão estar presentes, mas os alunos matriculados aqui do programa, ou alunos especiais, esses acompanharão aqui nessa sala de videoconferência e, havendo alguma impossibilidade de algum dia, acompanhados pela internet, através do streaming, né, cujo endereço vai ser fornecido. Módulo 2. O módulo 2 será desenvolvido ao longo de 2 meses, setembro e outubro, e essas serão realizados nessa sala aqui que nós estamos hoje, na sala de videoconferência, às terças-feiras pela manhã, e transmitido para a UFOPA em Santarém. O módulo 3, novamente, será todo ele, uma semana concentrada, de 19 a 23 de novembro, na UFOPA, transmitido para o Unicamp, para essa sala de videoconferência. Eu vou entrar um pouco mais detalhado e a avaliação e a dinâmica eu vou apresentar depois, né?
da agenda. Então, o primeiro módulo tem por título Problematizando processos e políticas que afetam o trabalho, os saberes e a profissão dos professores. Essa vai ser desenvolvida basicamente por mim, esse módulo todo, né? Na primeira aula, prevista para dia 27, nós vamos discutir o neotecnicismo, a colonização e a regulação do trabalho docente e seus impactos sobre a vida, a formação e a profissão docente. E vou tomar como base esse livro, né, da Diane Ravitch, que foi recentemente publicado nos Estados Unidos em 2010 e traduzido no Brasil em 2011 pela editora Sulina, né? Vida e morte do grande sistema escolar americano, né? Como os testes padronizados e o modelo de mercado ameaçam a educação, o trabalho docente, né? É um livro que vale a pena lerem todo ele. Entretanto, nós vamos dar mais destaque nas nossas discussões e aí na aula ao capítulo 1, ao capítulo 6 e ao capítulo 11. O capítulo 1 é o introdutório e o capítulo 11 faz um balanço escrita por uma educadora. Esse livro foi escrito por uma filósofa da educação americana, também historiadora da educação, né, que participou do projeto Bush e que implementou uma política educativa com repercussão não só nos Estados Unidos, mas em todo o mundo, e cujas políticas públicas no Brasil têm utilizado esse modelo, né? E hoje ela faz, 10, 15 anos depois de ter participado, ela faz uma meia-culpa, né? Faz uma análise crítica, como historiadora e filósofa da educação, faz uma análise crítica de todo esse processo e das consequências, né, para a escola pública, para a profissionalização docente. No dia 28, vamos entrar então numa discussão mais das políticas curriculares em relação à mudança educativa e ao desenvolvimento profissional do professor, mostrando o fracasso dessas políticas que têm sido implementadas e desenvolvidas, sobretudo no Brasil. E aí eu vou usar um texto do Luiz Carlos Freitas, um texto meu com a Crescimo orientando a minha, né, onde nós analisamos o caso dos professores do Estado de São Paulo e trazemos aqui também um texto de Maynardes e Marcondes, que vai usar o Stephen Ball como referência para analisar políticas de currículo, e Hargreaves, que também tem discutido esse problema das reformulações curriculares no contexto da globalização ou do neoliberalismo. No dia 30, de agosto, né, vamos discutir a formação e aprendizagem docente, diferentes concepções sobre a relação entre conhecimento e prática. E o texto base é da Cohen, Smith e Lytle, que são duas norte-americanas, especialistas americanas em termos de pesquisa e análise da profissão docente, do trabalho docente, de professores. Esse é um livro que Inquire as Stands, que é escrito por elas, que vai ser tomado também como base. Entretanto, nós temos aí disponibilizados uma tradução desses textos para facilitar a leitura de vocês. Quem quiser ler no original é só pedir e a gente pode fornecer. No dia 31, aprendizagem docente em comunidades colaborativas e investigativas, novamente essas mesmas autoras como referência, e 2 trabalhos meus que eu tenho desenvolvido aqui no Brasil, destacando essas comunidades colaborativas e investigativas entre professores da universidade e professores da escola, analisando o impacto disso na mudança das práticas educativas e no desenvolvimento profissional dos professores. O módulo 2, ele tem o objetivo de desenvolver e pesquisar outras perspectivas de formação docente e de produção de saberes da docência, né? E aí então nós vamos ter 5
6 encontros, perdão, né? Os 3 primeiros aqui já em outubro, então dia 18 setembro, né? Dia 18 de setembro, narrativas pedagógicas e conhecimento profissional docente, onde as narrativas aqui são tanto trabalhadas como estratégia de formação de professores e também como perspectiva investigativa, a investigação narrativa como uma forma de pesquisa mais diacrônica dos processos de formação do professor ou de aprendizagem docente. E aí o Guilherme Valdo Prado, que vai desenvolver essa aula, e toma como base leituras de Goodson. Aqueles que estão, aquelas referências que estão em asterisco são consideradas leituras que a gente vai tomar como obrigatórias por parte dos estudantes. Goodmus e Ivan McEwan, Hernandes e depois outros trabalhos do próprio Guilherme, né, Prado, em 2011. No dia 25, né, é a professora Regina de Souza, que trabalha com a educação de surdos, sobretudo, né, e que tem como base a questão da inclusão escolar e social dos estudantes. Ela vai tomar como foco de estudo as práticas de inclusão e exclusão e políticas linguísticas na escola, colocando o professor frente a esses desafios, né? Aqui nós temos as 2 referências bibliográficas que depois vocês podem consultar no próprio programa. Essas referências, algumas delas vão estar disponibilizadas já online, outras nós vamos providenciar cópias ou escanear caso haja dificuldades de aquisição do livro ou desses materiais. No dia 2 de outubro, Saberes da Docência e a Dimensão Afetiva nas Práticas Pedagógicas, sob a responsabilidade do ex-diretor da Faculdade de Educação, professor Sérgio Antônio Leite, né, onde ele vai tomar como base um livro que ele escreveu sobre isso e também um trabalho de Almeida e Magnei, que trabalham a aprendizagem afetiva de professores já no contexto mais dos estudos histórico-culturais, né? Sobretudo Vallon e da teoria da atividade, né? No módulo 2, né, ainda, mais 3 encontros, né, 9 de outubro, Saberes Docentes, Fontes de Aquisição de Saberes pelos Professores na Formação Inicial e ao longo de seu desenvolvimento profissional. É o professor Jorge Megide que vai ministrar essa aula e terá como base Tardif, que já está sendo indicado anteriormente. Eu acho que esse livro do Tardif vocês já devem ter aí na UFOPA, né? Talvez os outros, espero que a Daiane Ravitch, Vida e Morte do Sistema Americano, já tenha sido adquirido pela UFOPA, não sei se conseguiram, mas se não, é fácil conseguir também pela internet, né? Principalmente Livraria Cultura, né? É a livraria que e também tem um bom preço, né? A Livraria Cultura é sem dúvida aquela que dá conta com maior rapidez na entrega desses livros, né? Dia 16 de outubro nós teremos uma aula da professora Elizabeth Baroli, e ela vai focar basicamente a pesquisa do professor sobre sua própria prática, trabalhando esse interjogo entre docência e construção de conhecimento, né? Ela vai utilizar aqui o João Pedro da Ponte, que é um português que trabalha nessa linha, né? Rocha Baroli, quer dizer, é uma orientanda da própria Elizabeth Baroli, que com ela desenvolveu estudos nessa perspectiva da pesquisa do professor sobre sua própria prática, destacando nesse processo a aprendizagem profissional, o desenvolvimento profissional do professor e a produção de conhecimento, né, profissional. No dia 23 de outubro,
Nós teremos a última aula desse módulo 2 com a professora Dione Lucchesi de Carvalho, e ela vai trabalhar a constituição profissional do professor sobre a perspectiva dos novos estudos do letramento. Existe toda uma nova literatura acerca disso, né? Sobretudo Tapias Oliveira, que é uma referência onde discute basicamente essas noções do letramento na formação do professor, e Roxane Rojo, né, aqui da Unicamp, e a própria Carvalho tem um texto que vai abordar esses aspectos. O módulo 3, é o último módulo da disciplina, essa será realizada em novembro, 19 a 23 de novembro, e ela será desenvolvida, todo esse módulo, pelo professor Ezequiel Teodoro da Silva, né? E vai destacar as relações entre linguagem, identidade e formação ou constituição do professor, né? O primeiro tópico vai ser linguagem, identidade e formação docente. Vai trabalhar aí com uma obra do Ítalo Calvino, Leitura de uma Onda, e um outro livro que é o Modelo dos Modelos, né? Vai problematizar essa relação entre linguagem, identidade e formação docente. No dia 20, leitura e escrita como fundamento do trabalho docente, pegando a Sônia Kramer como principal referência, leitura e escrita de professores, da prática e de pesquisa à prática de formação, né? No dia 21, a pedagogia da pesca, de fato, ficou faltando aqui. Mas isso a gente vai deixar para o próximo semestre, né? O Ezequiel talvez aqui possa, né, iniciar, dar uma pequena ação, né? Uma ótima lembrança, né? Dia 21, ele vai buscar as contribuições de Antônio Novoa para a compreensão da profissão docente e outras dimensões básicas do trabalho docente e do processo de formação. No dia 22, leitura e escrita no mundo contemporâneo, e aí entra a questão mais das tecnologias, a revolução digital e os impactos disso no trabalho docente, na formação docente. E tem como base referência a Marisa Raber Costa, né? Sobretudo a parte 2 do livro, né? Sobre escola e cultura contemporânea, a educação na cultura da mídia e do consumo, né? E no dia 23, então, será o encerramento não só desse módulo e da disciplina, mas também do próprio curso, né? Dinâmica e avaliação dessa disciplina. Cada estudante deverá escrever para cada módulo do curso um diário de aprendizagem e um memorial de aprendizagem, totalizando 6 pequenos textos até o final da disciplina. Vocês foram até, né, mais exigentes do que nós, pedindo 9 pequenos textos, papers, né? Nós aqui colocamos 6, né? Qual é a diferença entre diários e memoriais de aprendizagem, né? Ambos caracterizam-se por serem predominantemente narrativos, reflexivos e interpretativos, e que resultam da triangulação de cada aluno docente, que cada aluno docente pode estabelecer entre 3 perspectivas, que é... Só para vocês pedirão, diários e memoriais. 6 vezes 2, 12. Não. Cada um vai ter no máximo 6. Né? Porque em cada módulo, cada um vai ter que fazer um diário, e em cada módulo, cada um vai fazer um memorial daquele módulo. O memorial é a posteriori, e o diário é diário de leitura dos textos de um determinado dia, né? E depois nós vamos ver como é que podemos distribuir melhor isso, né? Então, tanto os diários quanto os memoriais de aprendizagem, eles vão ter que triangular 3 elementos básicos: os conhecimentos que cada professor, cada um está tendo acesso durante o curso, tanto a partir das leituras quanto a partir das discussões durante as aulas, né? Uma segunda perspectiva é a própria história de vida pessoal e profissional, que pode ser
mobilizada, trazida para esse contexto, fazer um diálogo com essa literatura, destacando experiências como professor da escola básica ou como formador de professores no ensino superior, né? E uma terceira perspectiva seria a própria prática atual como docente e pesquisador do ensino superior. Então aqui entra mais a pesquisa, a segunda seria mais a história de vida, as experiências de cada um, e a primeira é aquilo que é o conteúdo, né, base que está sendo trabalhado, os conhecimentos que estão sendo trabalhados durante o curso. Ou seja, não vai ser uma lei, os papers não devem ser um esforço apenas de síntese do que está sendo tratado, mas sim uma espécie de pretexto ou de contexto para discutir e problematizar a própria experiência profissional, né, os próprios desafios e problemas que se colocam tanto na docência do professor quanto da produção da pesquisa, seja numa possível tese de doutorado, seja nas pesquisas cotidianas que cada um vem desenvolvendo e pode desenvolver, né? A dinâmica. O diário de aprendizagem, então, são basicamente notas de leitura prévia dos textos, e a gente está colocando aqui máximo 2 páginas. É uma capacidade de síntese que a gente está exigindo de cada um. E de uma determinada aula de cada um dos módulos. Então, cada aluno, cada estudante terá que fazer um desses diários, escolhendo uma dessas aulas de cada módulo, né? Essas devem ser anexadas ao Teleduc, que nós estamos abrindo aqui uma plataforma Teleduc para essa disciplina, e esse anexamento deverá ser feito um dia antes, 24 horas antes da realização da aula, para que os formadores ou os professores possam ter acesso, porque esses diários de aprendizagem, eles vão ser lidos, comentados e explorados no dia da aula pelo professor responsável. Então, se quer que esse diálogo entre literatura e ideias, pensamentos, concepções dos próprios participantes, estudantes, isso seja posto em debate, em discussão já na própria aula que o professor for desenvolver, né? Cada aula terá no máximo 4 diários de aprendizagem, quer dizer, não vamos trabalhar com muitos, justamente para poder explorar mesmo as ideias e interpretações que cada um estabelece a partir dos textos, né? E eu vou pedir à professora Solange, da UFOPA, para que possa coordenar a distribuição dos diaristas em cada módulo. Ou seja, a escolha da aula de um determinado módulo para fazer esse diário, não pode ficar todo mundo concentrado numa determinada aula. Então, no máximo, uma determinada aula terá 4 estudantes que vão escolher. Para os demais que são daqui, né, nós também vamos tentar fazer, com a minha coordenação aqui, uma distribuição de modo que cada um dos participantes daqui tenha um determinado dia, escolha um determinado dia, um dos temas do módulo, para poder fazer essa leitura e essas notas, né? O memorial da aprendizagem é a posterior, é um texto de no máximo 5 páginas, também para que a gente possa ler e os formadores darem o retorno a vocês, né? E que tentam fazer o mesmo movimento de leitura, síntese, de aprendizagem dentro de cada módulo, após a realização das aulas. Ou seja, o memorial de aprendizagem, que vão ser ao todo 3 para cada estudante, vai corresponder a uma síntese, um balanço síntese, uma leitura crítica, né? Tanto daquilo que a literatura traz, quanto daquilo que foi discutido em classe, durante a aula. E isso será entregue uma semana após a conclusão de cada módulo. A gente espera que uma semana seja suficiente para vocês postarem no Teleduc, né? Nós não vamos aqui trabalhar com Moodle, né? Na Unicamp nós trabalhamos com o Teleduc, né? Bom,
Tanto na elaboração dos diários quanto dos memoriais, espera-se que o estudante dialogue e problematize criticamente aspectos abordados pelos textos, bem como aqueles apresentados e discutidos durante as aulas. Os conceitos finais da disciplina serão A, B e C, que são conceitos de aprovação, ou D, reprovado, devendo ser levado em consideração a qualidade dos diários, aqueles aspectos que foram até melhor descritos pelo Zezo, né? Nós também vamos considerar essa capacidade de leitura crítica, de análise, de argumentação, de interpretação e capacidade de síntese das ideias de cada módulo ou de cada bibliografia indicada, e memoriais de aprendizagem, quer dizer, a frequência também será levada em consideração, a leitura prévia dos textos também e a participação ativa em classe, durante as aulas, com colocação de questões, com discussões, com análises daquilo que foi tratado durante a aula ou decorrente das leituras que cada um vier a fazer. Bom, era isso, né, a programação, e nós vamos disponibilizar, esse programa já está pronto no site do nosso programa de pós-graduação. Vão estar disponibilizados os 3 programas, né, vocês podem acessar, dessas 3 disciplinas. Ainda não pensamos nesse caso, mas nós vamos fazer um site para o Dinter, né? E o pessoal lá, o FOPA lá, é que me parece que ficou com o Ezequiel de organizar um site ou um blog, sei lá como é que vai ser, né? E eu acho que vai ser uma instância, um fórum de maior diálogo e de interlocução entre os formadores e os próprios estudantes acerca dessas 3 disciplinas, né? Ok, então acho que por hoje é só. Não sei se alguém tem alguma pergunta a fazer, algum esclarecimento. Não, a gente acompanhou principalmente essa parte final do Dario. A fase que o Zezo fez a sua fala, a sua exposição, ela funcionou como modem. E aí foi muito ruim a recepção. Nós terminamos conduzindo aqui uma outra atividade paralela. Nós víamos só a imagem daí, mas como estava chegando muito cortado, a gente continuou aqui fazendo uma rápida apresentação do grupo, ainda não concluiu essa apresentação, a gente estava se apresentando e conversando um pouco sobre o seu próprio percurso e a intenção da pesquisa. Estávamos também tratando de algumas questões nossas que se combinam com essa fala do professor Dario agora, do ambiente de interação, só que aqui nós trabalhamos com o Moodle. E já está inclusive uma página montada para essa interação pelo Moodle, no geral, para o Dinter como um todo. Agora, para essa disciplina específica, se já tem uma aí do Teleduc, não tem problema da gente utilizar essa do Teleduc, mas a nossa aqui, geral, do Dinter, está dentro do ambiente Moodle, está sendo já finalizada. Vamos aqui fazer uma conexão Teleduc com videoconferência, porque o Teleduc permite. Então o pessoal pode entrar pelo Teleduc para acessar a videoconferência e ter um registro aí, né, de participação, frequência, né, que permite ao formador esse controle ou esse acompanhamento da evolução de cada estudante, né? A postagem dos trabalhos. Eu sei que o Moodle também é possível fazer, tem um portfólio também no Moodle, né, onde os estudantes podem anexar os papers que eles irão elaborando, né, e também os formadores podem anexar textos para leitura durante o curso. O Moodle também tem todo esse recurso, não tem? Tem. Eu vou depois conversar aqui com o
o pessoal da área técnica aqui se dá para migrar de um para outro, o que é possível ser feito. Não tem? Pode responder isso. Anselmo, os alunos daí não precisarão estar migrando, porque a partir daí, de Santarém, eles podem estar acessando da internet o Teleduc. Eles serão devidamente cadastrados para isso. Ok, tá certo. E também aí nós veremos aqui como estar cadastrando você, Solange, para que vocês, como participantes especiais, como docentes da disciplina, vocês também tenham a senha para entrar no Teleduc. Como formadores. Ok. Tá? Ok. Eu acho que aquela fase inicial das orientações, como nós não pegamos, se puderem repetir alguma coisa do início ali que nós perdemos. Principalmente fica tranquilo que toda a sessão ela foi gravada e mais 2 dias ela será disponibilizada no site da videoconferência da Faculdade de Educação, que é aquele endereço que vocês já têm, e aí poderão estar acessando e coletivamente ou individualmente terem acesso a todas as informações que foram socializadas, sem necessidade de que a gente volte a estar repetindo. Mas basicamente nós fizemos as boas-vindas, né? Demos por instalado o Tinder. Eu fiz a exposição das 2 disciplinas e depois o Dario entrou também dando as boas-vindas e fazendo a apresentação da ID 617. Basicamente foi isso. Ok, mas se você não for pedir demais, só a parte da avaliação, se você desse uma rápida primeira disciplina da de epistemologia, a sistemática de avaliação, só uma dúvida aqui. Dúvida? Sim. A sequência dos papers. A avaliação será simples. Ela pressupõe que cada aluno elabore um paper para cada unidade do programa. Este paper ele implica na ficha de leitura, né, no resumo das leituras feitas para cada unidade. 2, as anotações da aula feita pelo docente convidado. E 3, uma síntese pessoal, uma análise crítica pessoal, fazendo o cotejamento pessoal, né, de cada aluno, da bibliografia e das exposições feitas pelos docentes. Então, cada paper implica esses três momentos, e aí estabelecemos como critério aqueles básicos da elaboração de um paper, né, que é a capacidade de elaboração, a capacidade de análise crítica, a clareza da exposição, basicamente isto que nós pensamos para a disciplina obrigatória. E para a disciplina que estaremos optativa, que estaremos ministrando às quintas com o Dermeval, é exigida a elaboração de um trabalho final, igualmente trazendo as leituras e a síntese das exposições. Era informar o meu e-mail, dariofiore@terra.com.br. Nessa fase inicial, enquanto nós estamos com algumas dificuldades de achar uma plataforma mais confiável ou comum, né? Esse e-mail aqui serve para eu me comunicar com os alunos, pelo menos de ED 617, Saberes Docentes e Formação do Professor, e poder ver algum problema de bibliografia ou disponibilizar algum texto, né? A gente vai
conversar melhor como é que nós vamos fazer trabalhar com uma plataforma onde nós possamos colocar e disponibilizar alguns textos que são da internet ou que são digitalizados, né? E outros que implicam a aquisição. Por exemplo, eu queria saber se vocês conseguiram comprar aí um livro que eu indiquei na bibliografia, Vida e Morte do grande cinema americano, da Diane Ravitch, da editora Sulina, né? Eu tinha indicado lá como referência, bibliografia, ou então os alunos vão ter que comprar via internet pela livraria Cultura, pela Cultura, que eu acho que é uma das melhores. Dario, esses dias a professora Lília está aí em Campinas e ela está retornando para cá no dia 11. Eu vou pedir que ela traga pelo menos um exemplar para a gente aqui socializar por cópia, tá bom? A Lília está lá em Campinas. Tem PDF na internet ou adquirirem através de uma livraria virtual, né? Portanto, os alunos aí tem que ser rápidos no gatilho. Não dá para agir esperando que a gente vai estar como tiozão colocando tudo à disposição, né? Tá certo, mas nesse caso, como ela está aí vindo e chega aqui já agora, já traz pelo menos um exemplar aí. Ok. Para com isso, Anselmo. Não dá uma de tiozão aí pra turma, não. Hein? Para com isso, não dá uma de tiozão pra turma aí. Tem que botar o povo em disciplina e se virarem um pouco, são doutorando. Doutorando que não souber localizar ou adquirir bibliografia, morreu na praia. Tá certo. Linha dura, Celso, linha dura, não dá moleza para esse povo aí não. Senão eles já vão agir pressupondo que morte súbita aí no norte demora 90 dias. Tá bom. Mais alguma coisa? Bom, eu fiz o comunicado aqui no início, na base de informes, e nós assumimos lá o compromisso com a jornada do Stand de 2013 e uma edição da revista. Já convoquei aqui, principalmente os que são da linha de filosofia e história, mas os demais também estão convidados a participar. Eu fiz esse informe da responsabilidade que a gente já assume e também estamos conversando sobre a situação que eu já tinha colocado no e-mail anterior, de mantermos aqui momentos de discussão nos dias de segunda, terça e quinta-feira, um acompanhamento local das atividades. Ok, Anselmo, está muito bem. Você foi rápido no gatilho e já vai estar levando aí uma jornada e um número especial do Stand Online. Parabéns. É em frente. Vou aproximar algumas pessoas que querem fazer perguntas aqui da área do microfone para vocês ouvirem aí. Bom dia, eu sou a professora Eleni. Eu queria fazer uma pergunta só com relação às referências bibliográficas, né? Principalmente em relação à disciplina de saberes. Porque eu vi que na exposição o professor Dario já destacou algumas que serão as principais leituras que serão trabalhadas, né? E eu gostaria que fosse encaminhado, porque na anterior tem várias referências por linha, né? Letramento, né? Tem várias linhas. E eu queria que fosse mandado essa que já tem os destaques para nós podermos adquirir, né? O livro. É interessante a gente ter mesmo, fazer a nossa própria biblioteca ali. Aí seria interessante mandar, porque é o tempo que tem da gente pedir e ter o material quando tiver a disciplina presencial. Ok? Obrigada.
Professor Anselmo, Eni, né? os programas. Nós vamos enviar, eu vou enviar ainda hoje para a Solange o programa completo, com as referências bibliográficas completas. Também vamos disponibilizar no site da Faculdade de Educação, do Programa de Pós-Graduação em Educação da Unicamp, esses programas, com todas as bibliografias bem especificadas. Entretanto, alguns textos, por exemplo, eu indiquei aqui alguns textos em inglês, mas eu já tenho traduções. Então, essas traduções, é claro, do meu grupo de pesquisa aqui, nós podemos disponibilizar via e-mail. Não podemos colocar isso num site, por quê? Porque é direito privado, digamos, do autor da obra, e nós não podemos fazer isso. Mas nós podemos, com o intuito de aprendizagem, de estudo, de leitura, facilitar a leitura, eu posso enviar esses textos, né, por e-mail, né, em PDF. E aí eu deixei o meu e-mail aí para contato sempre que for necessário. Mas eu vou mandar tudo para a Solange. A Solange é a nossa parceira da disciplina ali na UFOPA, então eu vou enviar para ela muitos desses textos, e outros vão estar lá o link da internet. Se é um texto disponibilizado na internet, tem um link, e lá vocês podem baixar a partir do link, né? Ok? Obrigada. Dario, é Solange. Eu tenho uma versão do programa. Eu só preciso saber se é aqui a versão final que você possui. Porque aqui na versão que eu tenho, tem a bibliografia complementar da disciplina. Aí você manda só para eu confirmar. Basicamente essas umas pequenas alterações devido a alguns colaboradores que não haviam me entregue, mas agora eu tenho a versão final hoje para você. Tá ok? Tá ok, Solange? Ok, obrigada, professor. Alguém tem mais uma pergunta ou questão? Não. Vai conversar. O Gilberto está chamando a atenção, principalmente o Zezo, que tem choque de datas da disciplina optativa lá da Pedagogia Histórico-Crítica com disciplinas que estão aqui obrigatórias. Tu pode informar? Vou pedir para o Gilberto fazer essa... Nós notamos que tem três aulas da optativa que vão chocar com a disciplina obrigatória. Então, a questão é um pouco técnica, porque embora a gente possa acessar depois as aulas e assistir em outro horário, me parece que para se matricular oficialmente na disciplina não pode ter choque, né? Senão o sistema automaticamente não matricula. Então, não sei como é que vocês estão vendo isso. Outra coisa, uma segunda pergunta mais especificamente para o professor Dario, só sobre a sua avaliação. É um diário sobre as leituras, mais ou menos isso, depois uma espécie de interpretação sobre as leituras e um paper ou não? Só esses dois escritos? Em relação aos diários e memoriais, nós chamamos diários que são leituras de um dia, um diário daquele dia, né? E, portanto, são notas que o estudante faz em relação àquelas leituras feitas e o destino desse paper, ou de 2 páginas no máximo, para que ele possa ser também trabalhado, problematizado durante as aulas. Após a conclusão de cada módulo, cada estudante vai fazer agora um pequeno paper, que pode ser eventualmente um texto, um artigo, se pretender assim, né? A gente está colocando aí uma limitação de 6 a 8 páginas no máximo, não muito mais que isso, né? Mas que tente explorar as ideias centrais ou algumas ideias básicas daquele módulo, né? Fazer um tipo de uma síntese, uma síntese crítica daquilo que foi
lido e discutido naquele módulo. Portanto, vão ser, como são 3 módulos, são 3 papers, que a gente chama de memoriais de aprendizagem, no final de cada módulo. E em cada módulo, cada estudante também vai fazer um diário que vai escolher uma determinada aula com a qual ele tem interesse de se aprofundar mais, tendo em vista o tema daquele dia, né? E isso vai servir como disparador do processo de interlocução entre o professor e os estudantes, né? Uma interação, dinamizar um pouco mais essa interação entre o professor e os estudantes, o que os estudantes pensam, interpretam sobre as ideias de um determinado autor, por exemplo. Ok? Está esclarecido. Falta só a questão do choque dos dias da disciplina. Então, o choque das disciplinas aí apontado, ele não se dá a nível formal na matrícula das disciplinas, porque elas estão previstas em dias diferentes. Uma questão resolvida tecnicamente aqui. O problema está em 2 níveis ainda. Um primeiro é que não dá para estar presente em 2 aulas simultaneamente. A alternativa vai estar sendo viabilizar a presença na disciplina do Dinter, e a disciplina optativa obviamente deixa para estar assistindo a aula quando a gravação estiver disponível. O outro é um problema técnico aqui, que nós teremos que ter 2 aulas simultaneamente, aí uma utilizando a sala de videoconferência e a outra utilizando alguma outra sala com o equipamento móvel de videoconferência. Esta vai ser a alternativa para estar realizando as 2 aulas simultaneamente, que é um problema técnico por um lado, e por outro de impossibilidade ainda de estar presente fisicamente em 2 lugares ao mesmo tempo. Mas essa é uma questão passageira. Haverá tempo em que as máquinas do tempo tornarão possível estarmos presentes em 2 espaços ao mesmo tempo. Questão de tempo. Ele faz referência a matrículas, Edson. O Gilberto fazia referência a matrículas. Na matrícula Nadir já resolveu o problema, colocando as disciplinas em dias separados. Elas estarão, uma turma, uma no segunda, uma na terça e a outra na quinta-feira, para efeitos de matrícula na Unicamp. Por quê? Sim, tem mais uma questão? Hoje ela iria explicar sobre a matrícula. Alguma coisa da matrícula que a Luciana ficou de na sequência, parece que ainda tem alguma coisa que falta para finalizar, alguma documentação, é isso? Falta alguma coisa? Que a Luciana ficou de repassar, e quando da vinda para as aulas presenciais, eu acho que aí é que completa, que concretiza essa... Está faltando apenas uma assinatura de cada estudante na ficha de matrícula, e a Lilian agora, ela está retornando, né? Ou quando o Zezo for aí para o primeiro módulo da disciplina de epistemologia, ele pode levar esse conjunto de documentos para que os alunos possam então assinar e depois trazemos de volta sem problema nenhum. Acredito que com esse material uma declaração de que eles estão integrados, porque já tem situações em que, por exemplo, vai se inscrever no evento, e aí quando é aluno de pós-graduação já tem um valor diferenciado ali no pagamento, alguma situação desse tipo. E aí a gente queria saber se tem como também viabilizar já essa declaração
que ele é aluno matriculado no DINTER? Sempre que houver necessidade de alguma assinatura no documento, eu posso assinar, pedir para Luciana fazer uma declaração e eu assino, caso ainda não esteja no sistema, né? Não há problema nenhum, em qualquer tempo isso é possível fazer. Pode demorar um pouquinho até chegar até aí. Mas eu vou pedir para então a Lilian, já no dia 11, levar esse material, né? E quanto antes estiver pronto, já devolve pelo correio, né? E aí, quanto antes chegar aqui, essa situação vai ficar regularizada para todos os estudantes. Eu creio que até o dia 18, por aí, 20 de agosto, vai estar tudo já regularizado, normalizado. E eu sei que ainda está cedo, mas só me ocorreu aqui, na fase que eles estiverem aí, a utilização de biblioteca, dos espaços, laboratório, tudo ela se dá mediante aquela carteirinha, né? Aquela carteirinha padronizada aí da Unicamp. Eu não sei se isso já também pode ser visto ou se é só para a fase do estágio presencial. Mas só para lembrar que em algum momento a gente vai precisar disso, porque são alunos que eventualmente podem estar indo aí pela Unicamp e chegando aí seria interessante terem acesso aos sistemas, né, que a Unicamp oferece aos estudantes. Eu acho que até o fim desse mês de agosto todo mundo já vai ter aí a sua carteirinha, né? Eu acho que já é possível e todo mundo agora já, não vai esperar para só quando ficarem aqui nos 2 semestres, não. A gente vai disponibilizar antes. São alunos efetivamente matriculados, são alunos do doutorado, portanto, podem ir no cinema como estudante. Pode até ir descontar a meia entrada no cinema, né? Agora, o aluno o doutorando que der uma de aluno, soltando o aviãozinho, vai levar um cacete. Virtual. Eu estarei, a primeira aula que eu estarei participando será presencial mesmo. E sinta. Só lembrando, eu vi em algum momento. Só lembrando, essas disciplinas elas serão oferecidas e eles têm colegas também aqui da Unicamp, né? Não é isso? É isso. Eles queriam rapidamente, eles queriam pelo menos uma visão aí dos colegas. Mostra aqui. Levanta a mão aí, pessoal. Ó o Silvio Gamboa! Bom dia para todos. Quer falar um pouquinho? Fala. Bom dia para todos os colegas do DINTER. Nós estamos acompanhando aqui toda esta aula inaugural e certamente vai ser um trabalho muito interessante. Eu estarei lá em Santarém na primeira semana de novembro. Até lá, e mesmo assim a gente está acompanhando aqui as demais aulas. Esperamos ter a oportunidade de bastantes discussões, bastante diálogo. Parabenizo aí ao grupo, certamente que vai ser uma experiência muito importante, não somente para a Unicamp, como também para a recente Universidade Federal do Norte. E vai ser um desafio para todos nós, superar as distâncias, superar as dificuldades técnicas e esperamos que se inicie com sucesso esta atividade e daqui a 4 ou 5 anos tenhamos uma excelente safra de pesquisadores que irão trabalhar para
compreender essa problemática tão importante da educação brasileira e particularmente da educação na região norte do país. Obrigado. Obrigado. Obrigada. Bom. Ok. Encerrando, foi um importante momento. Estamos realizando o início dessas atividades como o Dinter. Como lembrava ao início o professor Dario, não é simplesmente mais um Dinter entre a Unicamp e outra instituição, mas é o primeiro Dinter que o programa de pós-graduação em educação vem a desenvolver, e a opção, a escolha, recaiu sobre o FOPA, na medida em que se mostra uma instituição e uma universidade com um projeto inovador e certamente implantado em sua característica fundamental de efetivamente, num primeiro momento, ser um espaço de universalização dos saberes historicamente acumulados pela humanidade e, num segundo momento, de voltar-se a uma sólida formação profissional, será um excelente exemplo para as universidades brasileiras em termos de um projeto inovador de universidade, mas ao mesmo tempo que volta a noção de universidade em sua própria etimologia, em sua própria implementação histórica. Um grande abraço a todos vocês aí, meus queridos colegas e alunos da Universidade Federal da UFOPA, bem como aos alunos aqui presenciais da sala do programa de pós-graduação da Unicamp, presentes na sala de videoconferência. Dario? Bom, boa tarde a todos aí, já estamos passando do meio-dia, né? Não chegando ao meio-dia, né? E como diz o Zezo, de fato, o nosso programa tem uma grande expectativa em relação a esse Dinter, tá? Eu acho que nós da Unicamp temos muito a aprender também nessa interlocução, nessa interação formativa com o ICED, o Instituto de Ciências da Educação da UFOPA, né? Como diz o professor Zezo, é uma concepção de um instituto de educação diferente da maioria das universidades brasileiras, onde concentra vários departamentos de áreas específicas, né? De conteúdos específicos, como da física, da biologia, da matemática, e todos eles concentrados, voltados à educação, às práticas educativas, à formação de professores. Portanto, temos uma grande expectativa com o resultado desse Dinter, com os estudos e os projetos de pesquisa que serão desenvolvidos a partir das teses de doutorado e daquilo que nós possamos aprender nessa interlocução e conhecer essa nova realidade aí do interior, né, da Amazônia, né? Obrigado a todos e até então Santarém, quando nós estaremos aí. Tá certo, professor. E só lembrando, eu recebi a informação da professora Clarilza, se dispondo a estar conosco, e resposta a ela que no momento das aulas presenciais será talvez uma boa oportunidade para ela estar aqui conosco também, e aí se faz presencialmente, com possibilidade de transmissão também, se faz presencialmente uma aula inaugural, com outra característica, né? Hoje nós realmente fomos surpreendidos com essa queda do sinal, que não foi Santarém o tempo está bom, o dia está
tá bacana, não é chuva, não foi um problema local, foi um problema na RNP. Mas também nós ainda estamos numa estrutura muito aquém. Aqui é uma sala de aula que foi adaptada para esse momento, mas vamos continuar também cobrando junto à instituição e tem um prédio em construção que vocês já visitaram. A gente espera que o mais breve possível a gente possa estar também bem acomodado, a gente vendo que vocês aí tem um equipamento que permite que cada estudante na sua mesinha tenha aí o som para participar, tem um controle total. E nós estamos trabalhando também para a montagem desta nossa sala de videoconferência de tal maneira que possibilite a melhoria nesta relação de ida e volta através desse sistema. E também estamos muito ansiosos aqui já com a vinda de vocês para as aulas presenciais. E eu só queria finalizar dizendo que o grupo está aqui sendo encaminhado para não ficar um vazio nesse período. O curso, eu destaquei desde a primeira reunião que não é um curso à distância. O curso ele tem apenas essa forma de acontecer com o uso dos recursos tecnológicos, com a videoconferência, com o uso de todos os sistemas à distância, mas que o curso para ser desenvolvido com aprendizagem colaborativa dos grupos, na formação de grupos. Isso, eu e a professora Solange estamos cuidando aqui para a formação desses grupos. Agora mesmo nós vamos acertar com eles aqui um outro momento para nós conversarmos e acompanharmos, auxiliarmos eles também nas leituras, na discussão desse material, para que quando vocês cheguem aqui para a fase presencial, já possa ter uma discussão acumulada, para não chegarem aqui e aí a gente está debatendo pela primeira vez um assunto. A gente, na medida do possível, nós queremos antecipar não só as leituras, mas também algumas reflexões produzidas por essas leituras. Então é isso, e mais uma vez aí, obrigado, e a satisfação nossa de estar efetivamente iniciando esta atividade que temos muita esperança de bons frutos e fortalecimento da nossa área de educação aqui no UFOPA, com a formação desses doutores. Tem outros doutores que também estão sendo formados externamente. Aqui na nossa sala, no momento, nós temos uma colega que faz um doutorado lá na Federal do Pará, a professora Raimunda Costa. Tem outros colegas nossos, o professor Edilan, que está concluindo o doutorado. Então, eu não sei o número certo, mas eu acredito que a gente deva ter uns 5, pelo menos uns 5 aqui fazendo doutorado na área de educação, e mais esse grupo agora ingressando. Nós esperamos em breve poder ter a nossa área consolidada com a pesquisa e a pós-graduação estrito sensu na área de educação aqui na novíssima Universidade Federal do Oeste do Pará. Então, acho que todo mundo aqui já manifestou a satisfação por estar fazendo parte desta turma. Eu penso que pelo que me consta, é a primeira turma de um doutorado em uma instituição na Amazônia, fora das capitais. Eu não tenho notícia de que de algum outro curso de doutorado que tenha sido realizado fora das capitais. Então, nós somos pioneiros nesta atividade, e é uma satisfação muito grande estar com esse grupo aqui em Santarém e nesta parceria com o Unicamp. Ok. Obrigado, um abraço.